Always miss the best part of us. The best part of us. E agora nós vamos seguir com mais um tema importante dentro do universo do consumerismo. Nós vamos falar a respeito de aviação. Afinal, é complicado embarcarmos em uma aeronave sob um conjunto de regras e desembarcarmos em outro completamente diferente. O nosso solo speaker de agora pensa a regulação de forma integrada e transversal e é o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Vamos receber Dr. Ricardo Fetanan. The best part of us. The best part of us. Mas antes eu não posso deixar de externar e agradecer profundamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse evento da Euroconsumers, em especial pela seleção dos temas, né, dos assuntos e pela qualidade das pessoas que estiveram aqui, que me antecederam, e em especial pela presença de duas figuras ilustres, duas grandes personalidades públicas, Edmar Baixa e Pedro Malan. Não posso aqui deixar de mencionar minha satisfação de estar nesse evento hoje. Eu mal consegui dormir à noite por dividir um evento com tão importantes figuras, e que, na minha interpretação, são responsáveis aí por um tema de grande interesse dos consumidores, talvez um dos maiores programas sociais já implementados no país, que foi a estabilização da moeda, o Plano Real. Então, nesses 30 anos, eu faço questão aqui de publicamente render minhas homenagens. Eu tenho certeza aqui que represento vários de nós aqui com essas palavras. Então, entrando já um pouco, e eu vou me apoiar aqui em alguns slides que eu preparei para não ficar muito monótono eu falando aqui para os senhores. O tema já traz aqui uma necessidade da gente fazer aí uma digressão histórica, né? De onde viemos, né? A aviação civil, como ela vem se comportando ao longo dos anos, das décadas, e quais são as perspectivas de futuro, né, num país, como já foi dito, continental, de baixa renda, né, e que o transporte aéreo é uma premência, é uma necessidade, a gente precisa crescer. Nós somos o país do Santos Dumont, né, a nossa aviação ela não começou há pouco tempo, então nós temos uma série de fatos históricos que eu poderia até ser objeto de uma outra palestra, mas de medidas que foram sendo implementadas desde o fim da Primeira Guerra Mundial, em que o Brasil começa a se posicionar, da Segunda Guerra Mundial, criação de aeroclubes, a criação de uma mentalidade aeronáutica, era o que se falava lá ainda no tempo de Getúlio Vargas, através do seu ministro da Educação, de Comunicação, o Capanema, e houve um esforço do governo, então, e na esteira do reconhecimento mundial e global da importância de Santos Dumont para a criação da aviação. Então foram estabelecidos os aeroclubes por todo o país, a compra, desenvolvimento de aeronaves, e nessa sequência nasceu a nossa o terceira maior produtora de aeronaves do mundo, que é a Embraer, né, de que a gente muito se orgulha e que tem uma grande interface com a agência. Então, sem deixar de mencionar nesse esforço histórico todo esse passado glorioso que nós temos da aviação, e de uma forma mais recente, né, a aviação comercial, né, que surgiu aí no pós-guerra, ela veio evoluindo no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, e já na década de 80 houve um movimento de reforma nos Estados Unidos, se seguiu na Europa, do que ficou conhecido como a grande desregulação, né, o movimento, portanto, a aviação nasceu ali, como eu disse, no pós-guerra, cada país teve, né, a sua empresa de bandeira, a maior parte delas eram empresas estatais, governamentais e fortemente reguladas, né, não só por aspectos técnicos, né, e aí os acidentes, né, essa é uma questão que é muito forte na aviação, né, de uma forma muito responsiva. Esse se tornou um dos meios de transporte mais seguro, porque essa indústria, né, todos os atores envolvidos nessa cadeia de transporte aéreo souberam aprender com os acidentes, e isso é uma tônica muito forte ainda, incorporando em regulamentos, em práticas, e desde a produção de aeronaves, a certificação de pessoas e produtos, e a regulação que se aplica com base nesses acidentes, e a gente tem hoje um dos meios de transporte mais seguros. Então, a aviação comercial
ela ainda fortemente regulada, não só, como eu disse, nos aspectos técnicos de segurança, mas também nos aspectos de regulação econômica. Os países regulavam para onde as empresas podiam voar, né, nos seus países, quais eram os preços que eram cobrados, e se tinha ali um nível de aviação, que era o que eu tentei espelhar um pouco nessa tela. Era um serviço de luxo, né? Poucas pessoas voavam, a alimentação gourmet, né? As pessoas viajavam para ter experiência a bordo ali, com bebidas alcoólicas, se fumava a bordo, inclusive, isso hoje é banido, com bastante espaço a bordo e todos os serviços embutidos ali, bundled, né, que se diz, no valor do bilhete. No Brasil, até 2002, esse é o dado que nós temos aí, 38 milhões de pessoas voavam no Brasil por ano em 2002. O percentual de bilhetes vendidos, né, que era coletados pelo antigo DAC, que precedeu a Agência Nacional de Aviação Civil, 1,8% das passagens, isso valores presentes, né, já corrigidos pela inflação, era vendido abaixo de R$300, praticamente nada. E cerca de 14% dos bilhetes eram vendidos abaixo de R$500. A partir de 2002, né, e por que 2002? Só fazendo referência aqui ao marco, foi a data, o ano em que foi publicada uma portaria do Ministério da Fazenda, em que trouxe para o Brasil, já no século XXI, com algum atraso, essa primeira lufada de desregulação econômica que se aplicou ao setor a partir de então, e os resultados a gente vê aqui, né? Nós crescemos a taxas chinesas, né, a aviação brasileira a partir de 2002, com a lei de criação da ANAC em 2005, essas questões foram trazidas para dentro da legislação, e os dois grandes pilares da regulação econômica são a liberdade de oferta e a liberdade de preços. Traduzindo isso, né, as empresas elas passam a ser as responsáveis por identificar onde há demanda, onde os passageiros estão para poderem ali oferecerem e estabelecerem os seus serviços. Antes tudo isso era regulado pela mão do Estado, o regulador era que dizia quais eram as frequências, quais aeronaves podiam ser utilizadas em um ambiente de muito pouca, quase nenhuma concorrência. Então nós passamos aí para o patamar de 113, 120 milhões de passageiros considerados passageiros domésticos internacionais. Aquele percentual que eu mencionei, quase inexistente, né, de 1,8%, nós saltamos aí para 28% de bilhetes vendidos abaixo de R$300. Esses dados aí são de 2023, também já corrigidos pela inflação. E o percentual de bilhetes vendidos abaixo de R$500 saltou aí para 51%. É claro que existe percepção da opinião pública que sempre está ali, a gente, principalmente quando tem uma premência de uma viagem, de olhar os preços que estão disponíveis ali para aquela data que todo mundo quer viajar, numa sexta-feira, voltando numa segunda ou no domingo à noite, e com menor antecedência, a gente vê aqueles preços altíssimos, mas a gente sabe que a dispersão de tarifas, né, existe um gráfico que parece uma baleia, que a gente projeta no tempo a venda dos bilhetes, e o lucro que as empresas têm acaba que são aqueles últimos bilhetes vendidos ali no fechamento do voo, portanto, às vésperas, que normalmente são adquiridos pelas pessoas que viajam a negócios, né, as pessoas, o business, que a gente chama, o executivo, que compra, e ele acaba que subsidia ali o bilhete que é vendido com bastante antecedência, com preços bastante atrativos para os consumidores que conseguem se planejar, normalmente a pessoa que viaja por interesse pessoal ou a turismo. Esse mesmo fator, esse mesmo fenômeno e esses números parecidos com esse que a gente está vendo aqui, isso se observou no resto do mundo, né? Então não é um fenômeno brasileiro, mas sim resultado desse processo de, como eu mencionei, dessa onda de desregulação. E com isso veio também a prática de cobrar separadamente pelos itens, né? Foi o chamado unbundling, né? Separar esses itens que todos eram colocados dentro do bilhete e a empresa poder identificar, né, o passageiro que seja mais inelástico a preço, né, mais sensível a preço, ele tende a comprar um produto mais simples, mais barato e pode fazer essas compras de forma segregada, como lanches a bordo, bebidas, assentos, né, com menor espaço e tudo mais. E a cobrança da bagagem. Essa foi uma medida, inclusive, que era regulada no Brasil, dos poucos, acho que todos aqui acompanharam a acalorada discussão em torno da desregulação das franquias de bagagem, né, que foi muito mal comunicada e, portanto, mal entendida, né, como uma retirada de direitos. Na verdade, ali
segundo a análise da agência. Havia uma regulação que nós herdamos do antigo Departamento de Aviação Civil, e isso poucas pessoas sabem, né, mas que estabelecia ali os 23 quilos, os 32 quilos, uma, duas peças para a Europa, se via África para Oriente Médio eram 3 peças, e por quê? Né? Por que isso era cravado na regulação? Porque era a prática da empresa dominante e que ela queria cravar ali na regulação para impedir que a concorrência praticasse franquias distintas. Então essa era uma forma de travar e impedir a concorrência com a empresa que era dominante à época. Então com isso, com essa medida, a gente melhora o ambiente concorrencial. Existem ainda, os bilhetes são vendidos com franquia de bagagem incluída, e agora existe a possibilidade do passageiro comprar aquele perfil tarifário que não tem a franquia de bagagem, normalmente com melhores preços. O que nós vimos aqui no Brasil, portanto, com essa mudança, né, com essa desregulação? A matriz aqui do transporte interestadual, ela mudou completamente, né, ela se inverteu totalmente. Antes nós tínhamos 25% das pessoas viajando de avião em distâncias em viagens interestaduais superiores a 200 quilômetros, e essa matriz se inverte, né, mesmo antes ali, já no início, eu vou mostrar um gráfico mais adiante no tempo, como isso fica, mas isso, depois de poucos anos de desregulação, essa matriz já se inverte e nós temos então 73% dos passageiros viajando de avião nessas distâncias, o que é um número impressionante, né? Aqui, como eu mencionei, né, isso ano a ano, né, de 2000 ali, o patamar em que nós estávamos, cerca de 38 milhões de passageiros, e o forte crescimento que nós tivemos, e uma leve estacionada. E aqui eu coloquei para uma visualização quais foram uma série de medidas, para além dessa questão que eu mencionei, da portaria do Ministério da Fazenda, da lei que trouxe a liberdade de oferta e a liberdade de voar para o transporte aéreo, uma série de outras medidas que foram sendo trazidas, né? A liberação de tarifas domésticas, internacionais, a questão da franquia de bagagem ali em 2016, que não está resolvida. É importante a gente mencionar isso aqui. Houve a desregulação, a agência tirou o que nós julgamos uma falha de governo, né, que era colocar ali e impedir a concorrência, como eu mencionei, mas nós sabemos que essa questão ainda está sendo discutida, guerreada. O parlamento ainda ameaça derrubar um segundo veto presidencial de uma medida provisória editada sobre o assunto. Então isso ainda está pendente de confirmação. Isso ainda gera segurança jurídica, e eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. E por último ali eu coloco inclusive o que fica, já começo a responder a provocação da questão de convergência regulatória versus tropicalização, né, chamada integração do transporte aéreo, maior integração do transporte aéreo. Esse slide ele ilustra bem, né, por que existe aí, por que nós estacionamos, né, que eu menciono, e é uma certa frustração ver que nós perdemos um pouco o ímpeto, né, dessa desregulação inicial, que levou a esse crescimento. Tinha a linha do PIB ali, não sei se os senhores puderam perceber, mas a aviação chegou a crescer 3 vezes o que cresceu o PIB no mesmo ano. Ou seja, todo esse crescimento que eu mencionei em função da desregulação, ela não é uma função direta do crescimento do PIB no período. O PIB cresceu X e a aviação cresceu 3X, né, dado a necessidade e o potencial que essas medidas trouxeram para o setor. Mas o Brasil ele reúne condições que poucos países têm, e o que reforça um pouco esse sentimento de frustração que eu trago aqui sobre esse estacionamento, né, que a gente ficou. A taxa de penetração, que é o que a gente diz ali, né, viagem por habitante no Brasil, é 0,5. Isso significa que meio habitante no Brasil por ano viaja de avião. É claro que se nós considerarmos que são alguns CPFs, né, classes A, B, C, que viajam muitas vezes, ainda existe uma grande parcela da população que não tem acesso ao transporte aéreo. E são pessoas que fazem viagens de 3 dias de ônibus e que poderiam estar pegando um avião aí para uma viagem muito mais eficiente, muito mais curta. Estados Unidos, só para fim de comparação, esse número é 3. Cada habitante nos Estados Unidos viaja 3 vezes ao ano. Austrália, 5. Chile, 2. Esse índice é 2. E nós temos algumas condições aqui que são únicas. Dimensão territorial
renda, né? Renda e uma população gigantesca, né? Então, e são poucos países que reúnem isso. Índia, né, também tem características semelhantes e tem apresentado um forte crescimento. Então, o que nós podemos fazer? Eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita no melhor interesse dos consumidores para melhorar a competitividade, né? Nós temos aqui um cenário de oligopólio, são poucas empresas no país, custos elevados, e a indústria vem manifestando isso, né, de forma frequentemente em todos os fóruns, no Congresso, né, mediante a opinião pública, e é uma indústria extremamente dolarizada, né? Nós sabemos aqui, eu não sou economista, mas os que forem me perdoem pela explicação muito sucinta, mas o Brasil, ele em especial, a variação do dólar aqui, ela é mais potente, ela machuca mais o país. E essa indústria que tem cerca de 60% dos custos de uma empresa aérea estão dolarizados. O preço do combustível, sendo que grande parte do combustível que se consome aqui, combustível de aviação, é produzido no país, mas a fórmula de precificação ela está atrelada à variação do dólar e ao preço de importação que o Brasil faria, né? Essa é a forma que a Petrobras muitas vezes utiliza para fazer a precificação do combustível. Então nós temos um combustível caro, custos elevados, uma série de questões, custo do Brasil, isso afeta todas as indústrias, mas essa indústria em especial, dado que ela depende de importação, leasing de aeronaves e uma série de outros aspectos que, como eu mencionei, são dolarizados. Isso leva a preços altos, restrição de oferta e aí um círculo vicioso na medida em que o nosso mercado passa a não ser atrativo para a entrada de novas empresas. E essa é uma preocupação constante da agência reguladora, como tornar o nosso mercado mais atrativo para novos players. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, e aqui eu volto um pouco os olhos para a regulação, né? Nós tivemos vários modelos, né, como eu disse, evoluímos, como o resto do mundo evoluiu, portanto houve uma forte convergência regulatória, o modelo adotado pelo Brasil, mais desregulado, com algumas exceções, né, como resquícios de franquia de bagagem e tudo mais, mas nós ainda temos algumas questões que nós poderíamos discutir, mas nós viemos, portanto, numa forte pegada, né, de convergência regulatória, e o que mais nós poderíamos fazer para gerar essa convergência regulatória e atrair esses novos players. Mas eu acho que um ponto central que eu quis trazer aqui para conhecimento e discussão nós termos o consumidor centrado, né? É um cacoete, é até um problema assim, do regulador querer se adiantar e fazer escolhas pelo consumidor. Quais modelos, né, o consumidor quer colocar? Nós temos, enfim, algumas regulações em que essa questão é muito forte. Nós desregulamos as franquias de bagagem para atrair as empresas, as chamadas low cost ou as ultra low cost, que elas têm um modelo extremamente agressivo, mas são as empresas que mais crescem no mundo. Existe até uma provocação que se faz aí fora, que é the blame game, né? Ou who's to blame. As empresas e os serviços que são oferecidos, o assento apertado, a necessidade de pagar por tudo de uma forma separada. Quem inventou, afinal, esse modelo de negócio? Qual foi o regulador? Nenhum. Na verdade, foi a ausência de regulação, foi esse movimento de retirada de regulação, a regulação de serviços, regulação econômica, que permitiu que as empresas identificassem essa preferência dos consumidores. Então, essa brincadeira, né, de who's to blame, nesse caso, a análise que se faz em primeira instância, em um primeiro momento, o consumidor, quando ele vai fazer a pesquisa de mercado, o primeiro item que interessa é preço. Ele vai no menor preço, ainda que ele tenha que fazer essas compras daquelas preferências de forma separada. Então, na verdade, esse mercado, não estou falando das empresas brasileiras, mas em âmbito global, as ultra low costs, elas vêm, então, para apresentar e trazer esses serviços que os consumidores querem e têm condições. É o que cabe no bolso dos consumidores, dando, portanto, e colocando o consumidor como o direcionador disso. E a regulação não pode ser um óbice, né? Não pode impedir essa concorrência. Então, uma série de questões hoje que o passageiro tem condições de fazer uma escolha, como qual a categoria, se é um voo direto, com conexão, se tem franquia ou não, se tem escolha antecipada de assentos, condições diferentes de remarcação e reembolso, embarque prioritário, e uma série de questões que as pessoas mais e mais já está ficando usual no momento ali de contratação desses serviços. Aqui eu trago um ponto interessante, esse é um chart
que está no site do DOT, do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, em que lá existe ainda menos regulação que nós temos aqui. A nossa regulação é vista em alguma medida como protetiva, né? E ali são o que cada empresa oferece de proteção para os seus passageiros em caso de atrasos, né? E o consumidor, portanto, ele tem condição de saber aqui qual é a característica. Se eu vou atrasar mais de 3 horas, essa empresa me dá ali uma proteção e há um link ali para a política praticada por cada empresa, e o consumidor bem informado, portanto, ele tem condições de fazer a melhor escolha sem nenhuma surpresa, porque essa é uma indústria que a gente sabe que está sujeita aí a intempéries, a questões climáticas, técnicas que podem influenciar, e o consumidor tem que saber disso. Um ponto que muito nos preocupa aqui são discussões, eu já vou me encaminhando para o fim, que a gente tenta trazer aqui a reflexão de todos e que interferem muito, né, no que a gente vê hoje em nível de oferta, em nível de preços. Nós temos um índice muito elevado de judicialização aqui no setor, no país. Atrasos, cancelamentos de voo, extravios de bagagem são fenômenos comuns, né, naturais a essa indústria. Um voo ele precisa atrasar, ele precisa ser cancelado por motivos que podem interferir eventualmente na segurança. Então, e os nossos números, como eu até trouxe ali no slide, eles trazem que a nossa indústria ela não difere, aliás, nas nossas empresas, e não só empresas, os aeroportos, elas têm figurado nos rankings dos melhores aeroportos mais pontuais do mundo. O que explica, então, que no Brasil nós tenhamos um volume tão grande de consumidores que vão à justiça, e estou em âmbito global. A maior parte das demandas judiciais contra empresas aéreas no mundo se encontra no Brasil. E as empresas, por óbvio, repassam esses preços para os seus próprios passageiros. Ou seja, quem aqui nunca judicializou, eu devo dizer que eu estou nesse grupo, a gente está pagando, né, por esse preço que se paga nessas ações aí, notadamente dano moral punitivo. E esse também seria um tema para uma longa discussão e um longo debate, mas eu acho importante também trazer aqui para reflexão o que leva a esses fatores, dado que a nossa indústria aqui não destoa, como eu disse, dos números praticados aí fora. Nós temos aí uma grande preocupação com informar o consumidor também sobre níveis de reclamações, quais são as empresas que têm mais problemas, mais reclamadas, que solucionam melhor ou não, e nós adotamos, né, como encaminhamos os consumidores, os passageiros, para esse site que é público, né, do Ministério da Justiça, da Senacom, o consumidor.gov.br. Quem não conhecer, por favor, anote e divulgue, porque é uma plataforma muito interessante e é pública essa plataforma, né? Os órgãos de defesa do consumidor, eles têm acesso, eles têm condições de tirar relatórios, assim como a agência reguladora, para identificar tendências, e aí a gente atacar não no individual, mas no agregado, e tentar identificar quais são os aeroportos que estão dando problemas, questões de espaço aéreo, meteorologia e das próprias empresas aéreas, e a gente atua de uma forma mais assertiva. E os números são interessantes, né? O nível de solução, segundo a avaliação dos próprios consumidores que se socorrem dessa plataforma, eles são muito satisfatórios, né? Então, a avaliação do próprio consumidor ali sobre o nível e a satisfação dos problemas que são levados para essa plataforma. Então, mais um ponto aqui que eu gostaria de fazer propaganda. E, por fim, esse é o meu último slide, e trazendo um pouco, e aí respondendo, Henrique, a quem eu já agradeço aqui antes de terminar minha fala pelo convite, uma provocação, né? Nós ainda olhamos para essa indústria, uma indústria de rede, né, de transporte altamente integrada, que se ela não impulsiona a globalização, eu diria que ela é responsável pelo próprio fenômeno da globalização, que permite que pessoas em menos de um dia atravessem o globo a turismo ou a negócios, que tem crescido muito, mas nós ainda, em grande medida, né, nós confinamos as nossas empresas aéreas a um espaço muito restrito, que é o espaço das fronteiras. Para os senhores e senhoras terem ideia, no transporte internacional, e essa ainda é uma tônica vigente, a seguinte princípio que é válido, né, como função da Convenção de Chicago: todo o transporte internacional de um país para o outro é proibido, exceto aquilo em que os países, a gente chama de aeropolíticos, no caso a própria ANAC, os aeropolíticos sentam para discutir acordos bilaterais e abrir, e a tônica ao longo de muitos anos tem sido abrir a conta-gotas.
Então, o Brasil tem interesse que uma empresa X explore um mercado para uma empresa Y, para um outro país. Então, essa abertura ela tem sido vinha sendo feita de uma forma muito gradual. E o Brasil, então, adotou uma política chamada de céus abertos. Nós liberamos o capital estrangeiro para estrangeiros poderem montarem as suas empresas aqui, explorarem o mercado brasileiro. Mas a provocação que eu faço é mirando, inclusive, no exemplo europeu, né, que fez a integração dos céus lá. Hoje existe, todos os países da União Europeia se integraram ao mercado único e as empresas podem voar para todos os países. E isso houve um grande crescimento do mercado. Nessa mesma levada vieram as empresas ultra low cost, o mercado europeu cresceu muito, né? Novas rotas no mercado tido como consolidado, maduro como era o da Europa. Nós vimos aí o surgimento de novas rotas que nunca tinham sido exploradas por essas empresas low cost. Então a gente olha para o mercado brasileiro, para o tamanho da região aqui, latino-americana, sul-americana, a gente começa a pensar por que não fazer um movimento semelhante, né? Abrir fronteiras. É claro que é uma série de discussões que têm que ser feitas, técnicas, né? Para termos uma base comum de regulação de segurança, né? Até melhorando as condições de segurança com os estándares que a gente estabelecer. Procedimentos de fronteira, um aeroporto, poderia citar alguns casos aqui, mas um aeroporto que queira receber um voo por semana, ou um voo por mês internacional, ele precisa ter um terminal internacional dedicado com uma série de questões e não só de burocracias, mas de infraestruturas. Isso encarece e a gente tem poucos aeroportos internacionais. Então, essa discussão que a gente começa a abrir dentro da agência, eu faço questão de trazer aqui também para conhecimento de todos, ela vai passar por isso, né? A possibilidade de operar em terminais domésticos, voos entre os países aqui da região. Isso facilitaria, melhoraria tempos de conexão, uso de equipamentos, de aeroportos. E a gente já assistiu, como eu disse, aos ganhos que o mercado europeu teve em função disso. A harmonização, hoje a gente olha para a regulação que cada país tem de proteção dos direitos dos consumidores, dos passageiros e reclamação por problemas. Cada país tem o seu. Então, suponhamos que uma empresa do Panamá venda um bilhete para um chileno, iniciar um voo no Brasil, chegando até a Argentina. Você tem 4 ou 5 possíveis jurisdições ou regulamentos que esse passageiro chileno vai poder invocar se ele tiver algum problema relacionado à compra ou no trecho. Então, isso vira uma colcha de retalhos. É difícil não só para as empresas aéreas, mas para o próprio consumidor conhecer os seus direitos. Então, falar em termos um mesmo regulamento comum, isso traria não só grande simplificação, mas um maior nível de proteção também para esse consumidor que estaria melhor informado, dada toda a harmonização que eu já mencionei que essa indústria vem passando ao longo dos anos. Termino aqui então por tropicalização, talvez não seja a grande vertente que nós observamos no setor aqui no Brasil ao longo de todos esses anos, mas fundamentalmente a harmonização. E eu lanço aqui o desafio: há espaço para mais harmonização, para mais integração e tornar essa indústria mais eficiente, né, com menos custos. As barreiras são enormes, há quem diga que é impossível, né, porque nós teremos que harmonizar questões migratórias, aduaneiras e que interferem aí no fluxo de passageiros nas fronteiras. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Temos que começar essa discussão e é um programa que a gente está iniciando de longo prazo e esperamos contar aí com todos os órgãos do sistema de defesa do consumidor e todos os interessados para poder avançar.